7.0, Rádio Itaramã FM 97,1 MHz. Empresa do Grupo EBS de Comunicações, Tramandaí, Rio Grande do Sul. Agora, na Itaramã, mais um campeão de audiência. Itaramã Debates. Com vocês, eles, Eloy Braz Cecim, Délcio Renner, Luiz Genaro e Marcos Figueiró. Bom dia, estamos iniciando o programa Debates desse sábado, com a presença dos nossos companheiros de mesa, onde você pode fazer as suas conclusões e sua análise, autocrítica, enfim, também fazer a sua completa análise daquilo que falamos aqui. Está aqui o meu companheiro Luiz Genaro, Délcio Renner e Marcos Figueiró. E eles, então, apresentando os nossos companheiros de mesa, nós vamos de imediato para os assuntos pertinentes a este sábado. E eu já, antes de se manifestar, já se manifestem e abrindo o tema de hoje, o Ducha Corona, mais especificamente o coronavírus. Então, estamos no auge e eu gostaria de ouvir os nossos debatedores daquilo que vocês têm de ideia de manifestação, no sentido de nós continuarmos a falar, porque quanto mais nós falamos, mais pessoas estão nos ouvindo, mais pessoas estão mantendo cuidado, mais pessoas vão ficar em casa, porque o caso é gravíssimo. Então, quem é o primeiro que gostaria de abrir? Quem deve estar com fome de microfone é o Genaro, né, Genaro? Então, Genaro, começamos contigo. Tenho comido pouco o microfone ultimamente. Estás à direita do Todo-Poderoso, então faz favor. Sentei à direita. Bom, bom dia a todos e a todas, bom dia Marco, bom dia Délcio, bom dia o nosso condutor do programa, o Cecim, bom dia o Glécio, que está no comando das operações técnicas, um bom dia também a Aline, nossa produtora aqui do programa, mas um bom dia muito especial a todos os ouvintes da Rádio Itaramã, aqueles que nos assistem pela live. É muito incômodo falar na rádio com máscara, né? Nós vamos tentar falar com máscara, ver se vocês conseguem entender. Se vocês não conseguirem entender, ou estiver muito abafado o som, nos avisem que a gente aí faz um risco, corremos o risco e tiramos as máscaras, né? Eu já peço desculpa antecipada, não consigo falar com a máscara, porque a minha voz é de taquara rachada, né? E aí... Com máscara fica de taquara não rachado. Vou tentar levantar um pouquinho mais o tom da voz para que vocês possam entender perfeitamente. Iniciando, e só para início das nossas discussões de hoje, o mundo já atingiu a marca confirmados, né, de 6 milhões de pessoas infectadas pelo coronavírus, né? Quem achava que isso aí ia ser uma gripezinha e um resfriadozinho, se enganou redondamente. Já morreram mais de 360 mil pessoas no mundo todo. Então,
Acho que precisamos fazer novas reflexões a respeito desta questão, tá? Eu tenho os números aqui do Litoral Norte. Em 15 dias nós dobramos o número de casos no Litoral Norte, e isso está vinculado à questão do relaxamento e da abertura, né, principalmente dos comércios. Não é culpa dos comércios, eu quero já deixar absolutamente claro. Daqui a pouco vão dizer que o Genaro está falando que a culpa é do comércio. Não. Eu estou dizendo que o fato de que as pessoas começaram a circular mais no litoral, isso fez com que em 15 dias dobrássemos o número de casos confirmados aqui no litoral. E ontem de noite me surpreendeu de forma muito desagradável, né, da irresponsabilidade, e desculpem quem está me ouvindo, se está incluído nesse espectro de pessoas, né, a freeway lotada, como se fosse um dia... Todos vindo para a praia. Todos vindo para a praia. Né? Que absurdo. Então, assim, não ter a compreensão do grave risco que todos nós estamos correndo com esta pandemia, né, de que o mundo inteiro está passando. Mas, enfim, estas são as palavras iniciais de preocupação, de profunda preocupação. Infelizmente, não tenho nenhuma notícia alvissareira, não tenho nenhuma notícia boa para trazer em relação ao coronavírus. Ao contrário, estamos longe, inclusive, do pico da contaminação. Então, cada vez mais temos que reforçar, e quem tem a responsabilidade de falar para o público, como é o nosso caso, temos que reforçar cada vez mais, insistir na necessidade de que os dois pilares, né, do ataque ao coronavírus são o autocuidado e a solidariedade. E ela se dá na razão direta do distanciamento social, né? Eu só admito vir aqui falar na rádio porque eu tenho uma responsabilidade, porque, na verdade, nós aqui também, talvez, se não tivéssemos máscara e tal, estaríamos um contaminando o outro, né? Pela distância que nós estamos. Então, toda a preocupação que nós tivermos é pouca. Estamos diante da pior pandemia dos últimos 100 anos, que pode matar milhares de pessoas. E se a gente não for consciente, nós vamos chorar muitas mortes. E quando os números se transformam em nomes, aí a coisa fica complicada, né? Mas eu queria iniciar plantando terrorismo. Eu quero plantar o terrorismo, né? Eu só quero colocar, antes de tudo, né, saudar os meus amigos aqui do programa, Genaro, Cecim e Delcio Renner, que nos dá todos os sábados o privilégio de a gente poder estar junto, conversando. A Janaína Maia, lá, esposa do nosso amigo Wilson Paim, e também uma grande artista do nosso litoral aí, que está lançando daqui uns dias o seu CD, já está mandando um abraço para nós e dizendo que está ouvindo perfeitamente a nossa live. E eu saudar os nossos ouvintes da Itaramã e aqueles que participam da live através do Facebook, né? E dizer que também eu estou muito preocupado com essa... Parece que está aumentando mais, Genaro, a situação aqui na nossa cidade. Foi só abrir o comércio e que o povo... Que essa pandemia... Que esse vírus já está se propagando mais. Ontem, se não me engano, parece que já apareceu mais 3 casos. E aí a gente fica preocupado, né? Se assim, como é que a gente vai administrar isso aí daqui para frente? Os nossos médicos, os cientistas, as pessoas que a gente ligadas à saúde dizem que nós vamos pegar esse vírus. Que nós todos vamos ser contaminados um dia. Porque vai chegar um momento que nós vamos baixar a retaguarda. E aí? O que a gente está... Hoje a gente está preocupado, a gente está evitando uma superlotação nos hospitais. Acho que é isso aí, né, Genaro? Uhum. É uma superlotação nos hospitais. Porque sabemos que temos quantos respiradores aqui? Para o Covid, 6. Para o Covid, 6. Apenas 6. Aqui em Tramandaí. Em Tramandaí. Tem 10 em
Osório. 10 em E Osório. 5 em Torres. 5 em Torres. Então, olha só, se nós baixarmos a guarda, a retaguarda, a coisa vai virar uma pandemia mesmo na nossa cidade e uma explosão dentro dos hospitais. Então eu só quero fazer para nossos ouvintes irem participando da nossa live, dando a sua opinião, e a gente vai hoje acompanhar aqui os comentários pela live, se alguém quiser se manifestar. E era isso a minha mensagem, o meu comentário inicial. Estou muito preocupado, Delcio Renner. Antes de mais nada, bom dia ao Cecim, nosso presidente da mesa, da sessão. Marcos, prazer te reencontrar, e Genaro, sentimos muito a tua falta, né? Acho que todos temos as nossas contribuições, e o Genaro também é muito importante aqui para nós no programa que fazemos aos sábados. Também bom dia aos todos os nossos ouvintes, espectadores da live, o Gleison. Bom dia especial para a Aline, nossa retaguarda aqui. Um bom dia para o Taylor Camargo e o Alexandre Doval, que já me deram um bom dia aqui na live. Eu quero me somar às preocupações dos companheiros da mesa de que parece que é pior do que parecia, né? A pandemia, né? Tá bem, aí tu me diz, mas Tramandaí tem 15 casos para uma população de 60 mil habitantes. É um número muito confortável, né? Mas aí a gente olha, há 60 dias atrás, o Brasil, 75 dias atrás, o Brasil teve o primeiro caso de morte, a morte número 1. 70 e poucos dias depois, nós estamos com quase 30 mil mortes. Então, a capacidade de contágio desse vírus é uma coisa, assim, muito assustadora, né? E não temos vacina, não temos remédio, não temos nada. E ele tem toda uma população à disposição, né? Me solidarizo com a queixa em geral e quero, como sempre, apelar à população, né? Só quem pode dominar o vírus somos nós enquanto povo, tá? A ciência, infelizmente, ainda não nos dá ferramentas. Então, nós temos que fazer no braço, nós temos que fazer no peito, né? E esse no peito e no braço é ficar longe um do outro. Só tem um jeito, ficar longe um do outro, que aí a gente não pega, um não passa para o outro a doença. Acho que inicialmente, assim, o apelo, solidariedade, e nós temos que avançar. Eu acho que daqui a pouco a reabertura do comércio, a retomada de atividades, não tinha como represar. Eu acho que, eu concordo, precisa abrir, os negócios precisam funcionar, a rádio precisa funcionar, senão, né? Mas, assim, depende da população realmente rever os seus hábitos de aproximação, de não chegar perto. Máscara, usa máscara, cuida, passa álcool, higieniza a mão. Enfim, inicialmente isso. Bom dia a todos e vamos em frente. Eu diria o seguinte, referendo tudo aquilo que vocês comentaram, e ao mesmo tempo digo que efetivamente tudo que foi feito antes, solicitado antes e promulgado pelos altos setores da saúde pública do país e do mundo, efetivamente esse é o caminho, porque os outros países adotaram e estão colhendo o fruto daquilo que fizeram para a estagnação, para o extermínio desse vírus maldito. O que me surpreende é o presidente dos Estados Unidos, que está sendo criticado arduamente, que rompeu com a OMS. Quer dizer, um ato de desrespeito, de zombar da seriedade que é esse vírus no mundo inteiro. Mas tem as pessoas para fazer o verdadeiro juízo e levantamento daqueles que procedem e contra a humanidade, né? Porque isso é um ato, se foi esse o caminho até conseguir a vacina,
Então, que se mantenha ele para poder ter mais vida, mais segurança de vida cada um e o mundo inteiro. Eu queria também colocar em pauta, para vocês também se entenderem, analisar, o governador do estado está pegando um caminho que vem satisfazer a expectativa do povo do Rio Grande. Não diria que da plenitude, mas ele está se mostrando um governador firme, determinado, em que toma posições efetivamente que vai ao encontro do desejo da população e está começando a mostrar parte do seu trabalho da governança. Então, eu quero dizer com isso que algumas medidas que ele tomou com referente à saúde e outras determinações no aspecto de protegimento à indústria, pequeno empresário, são satisfatórias e acho que isso é importante para nós, no setor da população do Estado que criou a expectativa, acreditou, apostou nele, e agora ele está também tomando atitudes que efetivamente vai ao encontro e o desejo da nossa população nesses aspectos. Então, vocês... É muito provável, sim, que a maioria das pessoas que nos ouvem e nos assistem pela live já devem ter lido ou visto o filme Alice no País das Maravilhas. A maioria, quando foi criança, já leu o livro, né? E hoje em dia já tem vários filmes aí que foram feitos a respeito da Alice. Alice era uma menina que vinha caminhando no bosque e se encontrou com um coelho apressado, um coelho com um relógio pendurado no pescoço. Vinha muito apressado e Alice tentou parar o coelho para tentar conversar com ele, porque tinha tanta pressa. E o coelho não parou, não, estou muito apressado, e Alice correu atrás do coelho e os dois caíram num buraco. Essa é a história. Os dois caíram num buraco. Quando Alice se deu conta que caiu naquele buraco, quando ela acordou, enfim, quando ela se viu num mundo paralelo, num mundo surreal, onde tudo lá era invertido. De alguma forma, e eu estou sendo sarcástico mesmo, né? De alguma forma, eu me sinto Alice no País das Maravilhas, né? Que, na verdade, nós estamos vivendo num país surreal. Nós estamos vivendo uma situação absolutamente surreal. Nós estamos discutindo questões que são de natureza científica através de uma ótica negacionista. Primeiro, negamos que existisse a pandemia. Depois, culpamos a China de que tinha construído, tinha desenvolvido o vírus para acabar com o mundo ocidental e comprar o mundo ocidental por preço de banana. Depois, começamos a discutir, passamos semanas discutindo, longe de semana, discutindo se era horizontal, se era vertical o isolamento. Tá? Até agora não sei o que significa isolamento vertical. Uma idiotice, uma imbecilidade do tamanho de um trem. Não existe isolamento vertical. Tá? Eu vou dar um número para vocês que vai deixar vocês abismados sobre o ponto de vista da questão do isolamento chamado isolamento vertical. Lembrando, tinha alguns que defendiam o isolamento horizontal, que significava praticamente o lockdown, né? Todo mundo isolado. E outros, né? Os negacionistas e os partidários do governo, defendendo que não, que tinha que haver um isolamento vertical, ou seja, somente idosos e pessoas com comorbidade deveriam ficar... Bom, eu vou dar um número para vocês. Aqui no litoral norte, não vou nem fora, vou fazer em casa aqui.
Não vou nem fora, porque ela vai dizer, mas isso é lá, não é aqui, aqui, em casa. Litoral Norte. 71%, 71 e alguma coisa, por cento, das pessoas que foram contaminadas pelo coronavírus têm entre 20 e 59 anos. Como assim? Como é que é? 71% das pessoas que pegaram coronavírus têm entre 20 e 59 anos. Vamos ser mais restritos. Vamos ser mais restritos. Vamos pegar uma faixa menor. Vamos ser mais restritos. 46% das pessoas que pegaram, ou seja, quase a metade das pessoas que pegaram coronavírus tem entre 30 e 49 anos. São números oficiais. É só olhar, fazer os cálculos. E se tiver alguém que queira contestar, que venha e conteste aqui que eu vou mostrar os números. Relatório da 18ª Coordenadoria da Saúde. Então, se tivéssemos feito esta idiotice do isolamento vertical, chamado isolamento vertical, não teria adiantado para coisa nenhuma. Porque mais da metade, 70%, está fora do que seria o isolamento vertical. Aí ficamos discutindo semanas, perdendo tempo discutindo, brigando com Mandetta, né? Se era isolamento vertical, se era isolamento horizontal. Depois começamos uma briga que durou semanas também. Cloroquina ou não cloroquina? Vamos usar cloroquina ou não vamos usar cloroquina? E ficamos nós brigando semanas, né? A turma do Grenal, o Grêmio com a cloroquina e o Inter sem a cloroquina. Como eu sou do Inter e não gosto da cloroquina, então eu botei o Inter e tu é vermelho. Cloroquina. Tu é vermelho. Eu sou vermelho, então eu não cloroquina. Gente, e aí se foram 2 meses. No lastro desses 2 meses da gente brigando contra a realidade, contra a verdade, contra o que é real, morreram 27 mil brasileiros. E ainda continuamos, porque se tivesse caído, aí trocamos 2 ministros ainda. Aí colocamos lá, e eu não tenho nada contra militar, eu sou de família de militares, eu não tenho nada contra militar. Aí me coloca um general que não era da área da saúde, nunca foi, como ministro da saúde, porque o cara fez a logística do transporte do pessoal que veio lá, não sei, da Itália, ou da Europa, ou não sei de onde, da China. Trouxe o pessoal da China e fez a logística toda. Então, isto foi o que capacitou ele para ser ministro da Saúde. Baita qualificação. Uma qualificação fantástica. Currículo invejável. Invejável. Todos os técnicos de primeira linha, gente de 30 anos de SUS, foram corridos do Ministério da Saúde. E no lugar foram colocados militares que não têm experiência nenhuma em Sistema Único de Saúde e em saúde pública. Então, quando tu vê, é por isso que eu digo, eu me sinto Alice num país das maravilhas, quer dizer, é tudo ao contrário, é surreal. Existem apenas 4 países no mundo que são negacionistas em relação ao problema do coronavírus. Bielorrússia, Turcomenistão, Estados Unidos e Brasil. 4 países. 4, vamos dizer assim, dirigentes, não países, dirigentes, né? Que ainda tem uma posição negacionista frente. O resultado. Se a gente pegar a América Latina, só para terminar, se a gente pegar a América Latina, tirar o Brasil, sobram os outros países, né? Venezuela, Peru, Bolívia, Colômbia, Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile, enfim. O resto dos países da América Latina, juntos, perfazem uma população semelhante à população brasileira. Nós devem estar em torno de 200 milhões de habitantes, o todo, tá? Eles têm 1/10 das mortes que o Brasil teve. 1/10.
Com mais de 200 milhões de habitantes. Com 200 milhões de habitantes. Mesmo número de habitantes aqui, tem no resto da América Latina, eles têm 1/10 das mortes que nós temos. Então, não, mas nós somos um país continental. Tá, mas o resto do continente também existe. Vamos comparar os comparáveis. Não vamos comparar os incomparáveis. Não vou comparar o Brasil com um paizinho lá, né? Uma Suécia, né? Vou comparar os comparáveis. E aqui do lado. Então, alguma coisa, evidentemente, nós estamos fazendo errado. Né? E assim, as melhores projeções, as melhores. Eu estava consultando os sites de estudos estatísticos. As melhores projeções nos falam em 80 mil mortes no Brasil. 80 mil mortes. Então, eu vou passar a bola para vocês para discutir um pouco essas questões. Mas, assim, é evidente que grande parte do problema que nós temos hoje foi a forma como nós encaramos. Brasil encarou o problema da pandemia. E quando digo nós, eu me tiro fora. Eu estou dizendo o governo federal. Porque os governos estaduais tomaram atitudes diversas ao do governo federal. E isto também é um problema, porque o Sistema Único de Saúde é tripartite. O Sistema Único de Saúde funciona como uma engrenagem. Tu tem governo federal, uma parte, governo estadual, outra parte, governo municipal, outra parte. Então, o não funcionamento adequado das 3 instâncias do Sistema Único de Saúde é um problema. Genaro, se tu me permite... Eu só queria fazer uma colocação. Vai lá. Eu acho que tu queria saber sobre o vertical e horizontal, e eu acho que o vertical é aquele que fica de pé durante o dia. Em horizontal é o que deita. E o outro fica deitado durante a noite. Então, assim, antes do Delcio falar, eu também não posso perder a piada, né? Então eu vou aproveitar, porque eu sabe que eu sempre faço uma comparação, né? Outro dia eu falei a comparação do nosso presidente da República como um síndico de um prédio, que sai lá embaixo falar com os seus condôminos, para dar todas as informações. E o Genaro falando agora aqui, me fez lá relembrar o tempo de criança, que nós tínhamos nossas partidas de futebol no final de semana, e nós não podíamos contrariar aquele que era o dono da bola. Porque senão Pegava a bola e ia embora. Ele pegava a bola e ia embora. E assim está o nosso presidente. Se contrariar ele vai embora. Ele tira do campo. Tá, então, segue aí, Delcio Renner. O que eu preciso dizer então para ele ir embora? Então fora. Agora, me diz Fora, aqui. Bolsonaro. Vamos lá. Se o Genaro me permite, eu não acho que tu seja Alice no País das Maravilhas. Nós somos. Não. Não? Nós todos somos o País das Maravilhas. Alice é o presidente dos Estados Unidos. Esses são as Alices. Eles se sentem diferentes em relação ao País das Maravilhas, tá? Não tenho a pretensão de corrigir, é um contraponto, claro, uma forma de encarar, né? Eu não sei, eu matava muita aula de história. Quando é que no Brasil morreram aproximadamente 30 mil pessoas num período de 60 dias? Tem na história do Brasil, tirando a peste espanhola? Na gripe espanhola morreram 40, se estima, porque não tinha estatística na época, né? Em 1918 morreram 40 mil pessoas. Bom, mas morreram 50 milhões no mundo. Sim. Mas então, claro que na época, como não tinha o que tem hoje, que é essa volatilidade. E globalização, né? Não se tinha. Para vir da Europa para cá, só de barco. Navio. Via navio uma vez por mês. Sim. Então, não se tinha tanto contato com o mundo. Então, ficou muito mais... tanto é... Só para ajudar, né? Tanto é que a gripe espanhola, ela começou no Texas. Ela nasceu no Texas, nos Estados Unidos, e ela viajou com soldados para
eles foram lutar na guerra, né? Primeira Guerra Mundial, estavam em plena Guerra Mundial, tanto que ela terminou em 19. E um dos motivos, para quem gosta da história, pode ler os livros a respeito disso, um dos motivos do término da guerra foi que faltou soldados, porque morreram, a maioria morreu de gripe, não de bala. Então, para te ver o estrago. Eu quero avançar quando eu pergunto, porque em 60 dias morreram. Vamos arredondar, porque se não arredondar esse final de semana, não já passa. São 30 mil. Né? 30 mil brasileiros. São 350, em seguida vão ser 400 mil ao redor do mundo. Né? E a gente ultrapassou agora a marca de 1.000 mortos dia. A tendência é que a gente fique aí um mês morrendo 1.000 pessoas por dia, ou até mais. E depois só começa... mais 30 mil. Tu diz que tem uma estimativa otimista de 80 mil pessoas, eu fecho a conta em 100 mil. Eu espero não estar entre os 100 mil e já disse e apelo com toda a minha força que nenhum de nós esteja, tá? Dos nossos conhecidos e tal. A questão é por quanto tempo nós vamos conseguir não chorar a perda de alguém. Porque 100 mil é gente. Muita gente. Tá? 6 milhões de contaminados ao redor do mundo é como se todo o Rio Grande do Sul tivesse ficado doente. Certo? 350 mil mortos é como se todo o litoral tivesse morrido. Tá? A gente precisa chocar as pessoas. A gente precisa chocar, porque o choque te faz, né, ficar na defensiva, te faz refletir. Né? Então, assim, é certo que nós tínhamos quase um mês de vantagem sobre a Europa para nos prepararmos, para vermos tudo que deu errado, para vermos o que deu certo, para a gente tentar imitar o que estava certo e tentar evitar o que estava errado. A gente viu, nós ainda não tínhamos começado no Brasil, quando o prefeito de Milão chorou na frente das câmeras de televisão pedindo perdão para o povo italiano por ter negado a pandemia, certo? E a gente não foi capaz de assimilar a lição. O nosso governo federal não foi capaz de assimilar a lição que o prefeito de Milão estava dando. O presidente dos Estados Unidos não foi capaz de assimilar. Os Estados Unidos têm mais de 100 mil pessoas mortas. Tá? Então, a gente precisa ir chocando as pessoas. Para quê? Porque assim, o que eu posso fazer? Eu posso falar das pessoas aqui do litoral, que são as pessoas aonde eu vivo, que são as pessoas que nós alcançamos. A nossa rádio não fala nos Estados Unidos, não fala no Turquemistão, lá onde o presidente é um idiota. Né? Então, nós temos que tentar criar células no nosso entorno aonde a gente assimile as lições positivas que podemos tirar de lugares que conseguiram dominar essa pandemia. E o que eles fizeram? Se cuidaram. Eles diminuíram o contágio. E só tem um jeito de diminuir o contágio: ou vacina, ou não chegar perto de quem está contagiado. E o pior de tudo é o seguinte: quando eu saio na rua, as pessoas que eu encontro, não está escrito na testa contaminado, não contaminado. Só tem um jeito, é passar longe, cara. Entende? Então, acho que é apelo, pegando dados que chocam para fazer um apelo para as pessoas. Né? E eu acho que a gente precisa começar a avançar, a gente precisa começar a discutir saídas para isso. Né? O país está quebrado. 1 milhão de pessoas perderam o emprego nos últimos 2 meses. Do que essa gente vai viver? O que nós vamos fazer? O Marcos tem a sua posição, é um funcionário público. Eu tenho uma proposta, né? Depois. Eu tenho o meu negócio, eu até o momento, levanto as mãos para o céu, não foi afetado pela crise. Mas o que eu estou fazendo? Eu estou desesperadamente procurando expandir, né? Porque a peste também me dá a possibilidade
de me inserir no mercado. Se algum colega contador estiver cometendo lá os seus equívocos, eu posso tentar entrar e aumentar para que eu saia no final da pandemia. Mas a gente precisa começar a pensar assim, nós temos que começar a construir microeconomias, nós temos que fortalecer o nosso comércio aqui da cidade, da região, comprar a máscara, ao invés de comprar na farmácia uma máscara que veio da China, comprar da costureirazinha que está ali defendendo o leitinho das crianças dela. Enfim, vamos expandir isso para frente, né? Na minha próxima, que agora eu fiquei sem fôlego, eu tenho que tomar uma água aqui. Então deixa eu esquentar a coisa aqui. Eu vou colocar para vocês uma coisa bem assim, ó. Eu tô de saco cheio. E vou falar bem assim, ó. De saco cheio. Gostei da minha máscara? Da tua máscara. E ela é, se eu enjoar, se tu enjoar, eu posso virar ela, ó. Eu viro ela aqui. Mas gostei, ela gostei. fica da cor que o povo tá usando mais, no verdinho, né? Não, mas gostei da tua máscara. Tá boa, tá boa. Então eu vou ficar com ela um pouquinho. Tá bonitinha, tá bonitinha. tá. Mas assim, ó, Genaro. Genaro, Cecim, Renner. Sabe o que tá assim, ó? Se hoje tu pega a imprensa, tu fica ouvindo a mídia aí, os caras, é só falar de política, do coronavírus. Só que o que a gente está vendo aí, ó, é muita politicagem, é muita politicalha. Ninguém está pensando na saúde do povo brasileiro. Só estão pensando que o comércio tem que retomar, e realmente tem que retomar as suas atividades. Eu acho que eu sempre aqui no programa, eu sempre falei que gradativamente tem que se voltar, tem que o comércio reabrir, como foi reaberto, mas a responsabilidade também é de cada um, da população também, que é irresponsável, a população que simplesmente não acha que não vai acontecer, não vai ser contaminada, que isso acontece na casa do vizinho, que não acontece na sua casa. A gente tem que se aguentar. Eu estou de saco cheio do ministro Guedes chamar os funcionários públicos que está roubando o Brasil, que agora ele vai responder um processo criminal. Ele vai responder por isso. Por sinal, tu tem uma granada no teu bolso. Segundo ele, eu tenho uma granada. Eu também. Que a responsabilidade é da quebra do país, assim, é dos funcionários públicos. Não, ele disse, né? Ele disse naquela reunião, desculpa te interromper, não, mas e eu acho deve importante. me interromper porque eu estou assim, Ele disse que o terceiro pilar, foram 2 pilares, a reforma previdenciária, a reforma trabalhista, e agora o terceiro pilar, isso foi dito, isso eu estou repetindo o que ele disse. O terceiro pilar que nós precisamos derrubar é do funcionalismo público. E nós já colocamos uma granada no bolso deles. Ele falou isso. E responsabilizou a quebra do Brasil, a quebra da economia. O funcionalismo público, gente. Se não é o funcionalismo público que está lá na linha de frente de um hospital... Quando ele terminou de falar, de um hospital, não é o funcionalismo público que está lá no Poder Judiciário, cumprindo os processos, fazendo os processos. Estamos cumprindo processos em casa. Estamos trabalhando muito mais em casa do que no próprio ambiente de trabalho. Mas esse cara, ele vai responder um processo agora, vai ser incriminado pela FENAJUDE. Vai. Ele já foi está sendo acionado. Porque isso aí, ó, é uma irresponsabilidade. A pessoa... É como nós temos a responsabilidade, quando a gente tem um microfone à nossa disposição, nós temos que ter a responsabilidade e a ética e o respeito daquilo que a gente vai falar aqui no microfone, se assim. Assim eu exijo que um ministro, ou qualquer ministro, ou o próprio presidente da República, também tenha a responsabilidade da sua fala, daquilo que fala. Então, esse é o meu repúdio a toda a classe política, porque estão usando dessa pandemia para fazer politicalha, para fazer politicagem. Esse é o meu repúdio. Marquinho, olha só. Tu fala da classe política e eu também digo e afirmo e assino embaixo. Mas tu queres ver uma coisa? Nas redes sociais, agora essa semana, um cidadão, nós tivemos um dia que foi ventoso, foi? Segunda-feira que tinha que foi um horror, um vento horroroso, tá? O que aconteceu com o vento? Levantou 4, 5 telhas no fim da tarde, tá? O cidadão passou lá, tirou foto das telhas, tu viu nas redes sociais? E colocou assim, ó, esse é o estado que está o hospital de Tramandaí.
de certo os dirigentes, os diretores devem estar roubando dinheiro público. Esse é o conceito. Então, na verdade, o que os políticos refletem contra o funcionalismo público é que uma boa parte da população pensa sobre o funcionário público. É profundamente lamentável. Eu tô com 6 funcionários contaminados de coronavírus dentro do hospital. Mas agora mesmo não morreu uma Morreu uma colega técnica de enfermagem de Osório. Isso. Foi decretado luto oficial pelo luto prefeito oficial de em Osório. Osório. Entendeu? Então, respeitem um pouco. É um funcionário público. E esse seu Guedes aí tinha que vir pedir perdão para a família dessa enfermeira. Estava lá na ponta, tá? Tentando salvar família, salvar pessoas, tá? Que se contaminou porque estava no exercício da sua função, se pondo em risco a sua vida, né? E aí tu tem pessoas que pensam, que tem esse tipo de pensamento sobre o funcionamento. E quando é um idiota que vai na rede social e fala o que quer, bom, tudo bem. Agora, quando é um alto dirigente do país que fala um absurdo deste, porque, olha, eu vou te dar, assim, não só o Guedes falou um absurdo. O seu, nunca sei o nome dele, Weintraub. O seu Weintraub simplesmente diz assim, ó, e apontou para o STF, nós temos que prender esses vagabundos. Gente, eu quero fazer uma reflexão muito importante. Eu te pergunto, nas lives que tu tem visto, nas entrevistas que tu tem visto do senhor presidente da República, e com todo o respeito que ele me merece, quantas vezes ele falou na pandemia nos últimos dias? Quem? O presidente? Que tenha falado sobre a pandemia. Não fala. Ele Nenhuma. Nunca fala. A única coisa ele que tá ele disse que não é problema dele se morreu 5 mil, isso não é problema meu. É problema dos governadores, problema do... Até a mãe dele, se a mãe dele morrer, pegar um vírus, ele vai dar... Então, assim, não é assim, vocês entendam, gente, que não é criticar por criticar, é que a atitude, ela é impossível não ser criticada. Morreram 27 mil pessoas, brasileiros, irmãos e irmãs brasileiras, e o presidente da República não tem um ato, uma palavra. Ele está preocupado com a Polícia Federal, está preocupado porque por do processo da fake news, ele está preocupado porque os ministros deles vão ter que depor na Polícia Federal por terem falado coisas absurdas, que em qualquer país sério do mundo, esses caras estavam presos já. Não é ontem, não é anteontem. Há mais tempo já estavam presos. Porque tanto o que falou a Damares, que diz que tinha que mandar prender os governadores. Então, se ela tem prova contra os governadores e contra os prefeitos, que ela apresente as provas, porque se não o fizer, é prevaricação, é injúria, é difamação, isso é crime. O seu Van Trump, ele fez uma acusação gravíssima, dizendo que tinha que prender todos os ministros. Eu não tenho... respeito com os poderes, né? É uma coisa assim. O que está acontecendo de fato, na minha opinião, e eu já passo a palavra para vocês. Existem duas coisas que são importantíssimas neste processo, que é a democracia e a república. O que é a democracia, pessoal? Vamos analisar um pouco as coisas, vamos aproveitar o sábado da manhã e analisar um pouco as coisas, sair deste turbilhão que nós estamos metidos, tá? Que nos meteram e que cada vez se alimentam mais, porque isso é como um fogo, né? Cada vez joga mais lenha nessa fogueira para pegar fogo e a gente não conseguir pensar. Mas o que é democracia? Os gregos inventaram democracia, que significava em grego demos, povo, kratos, poder, poder do povo. Isto é democracia. A democracia dialoga com o quê? Dialoga com a liberdade, dialoga com a igualdade, dialoga com os direitos do cidadão, dialoga com a justiça social. Isto é democracia. Quando foi inventada a democracia, dialoga com o voto, dialoga com a eleição das pessoas
para comandarem os processos, né, das repúblicas, mas a democracia é o aspecto abstrato da moral em que se pactua entre entre as pessoas, entre os cidadãos, se pactua entre eles regras de convivência, regras de moral, regras de bons costumes. Isto é democracia. E o que é a república? Às vezes se confundem as palavras, são completamente diferentes. O que é a república? A república foi inventada pelo Império Romano. Res publica, que era a coisa pública. Tá? O que é a república? A república são os poderes constituídos. É o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário. Numa república democrática, os poderes são independentes e harmoniosos. Isso está no artigo 1º, se não me engano, da Constituição Federal. Né? Os poderes são... Não existe um poder maior do que o outro. Os poderes têm que se respeitarem mutuamente. Seja o executivo respeitar... Então, o executivo não tem ascendência sobre o legislativo. O executivo não tem ascendência sobre o judiciário. E o judiciário também não tem. Mas cabe ao judiciário analisar se os outros poderes estão cumprindo ou não a Constituição. Fazer um julgamento disso. Se a cada julgamento que o judiciário fizer, eu sou executivo, me acho o rei do Brasil, achar que está errado e atacar o judiciário porque acho que está errado, nós não temos mais república, nós temos uma ditadura. Então, assim, lamentavelmente, tudo isso que está acontecendo, inclusive com relação à pandemia, dialoga diretamente, porque nós estamos atacando os fundamentos da democracia e da república. E não vejo grandes discussões a respeito disso. A gente está sendo levado de roldão pela discussão menor de que se o fake news, se o Carlos Bolsonaro está envolvido na fake news, não está, se o presidente não sei o quê, acabou porra. Então vai lá e diz, acabou porra. Acabou o quê? Acabou o quê? Tá, e se não acabou, vai fazer o quê? Vai botar os militares na rua? É isso? É isso que ele vai fazer? Então, a gente tem que discutir, a gente, pelo menos nós que temos que estamos num substrato social, vamos dizer assim, que por força do nosso esforço pessoal, eu estudei 25 anos para chegar onde eu cheguei. Ninguém me deu nada. Eu estudei e paguei, inclusive. Parte escola pública, parte eu paguei. Então, eu não cheguei onde eu cheguei porque alguém me colocou, cheguei porque eu estudei, porque me preparei, porque me esforcei, porque estudei, porque ralei. Ninguém me deu nada. Ninguém, a não ser oportunidades, que é o que nós temos que dar. Agora, nós que estamos neste nível, digamos assim, intelectual, temos que fazer proposituras para a nossa população, deles pensarem um pouco mais. O que está sendo agredido são os valores da democracia e os valores da república. E não só pelo executivo, hein? Atenção, não só pelo executivo. Estão sendo agredidos e isto vai custar muito caro para a nação. Não sei se não vai custar mais caro do que a própria pandemia. Até porque a pandemia, eu posso quantificar ela em efeitos sobre o PIB, economia, e eu posso quantificar ela sobre o número de mortos, que é o sanitário, né? Os danos sobre o intelecto, esses não se consegue medir. O Brasil foi jogado no meio de uma discussão que aparentemente interessa para alguém, tá? Porque consegue manobrar o país enquanto ele discute se a cloroquina é boa ou não, se o fake news, certo?
A história da boiada? A história da boiada, entendeu? Então, assim, interessa para alguém que a gente esteja brigando para impor formas de pensamento. Filosofias não são filosofias, são só formas de pensamento. Nos anos 60, 70, a humanidade discutiu filosofia de vida, né? Hoje nós estamos discutindo picuinhas e levamos isso para esferas que absolutamente não resolvem, na medida em que hoje as redes sociais são locais de discussão das relações humanas, e não são, porque não resolvem nada, né? E aí isso culminou na eleição de um cara que eu falei aqui outro dia. Ele é um pé de espinho no meio da horta. Na horta eu tenho alface, eu tenho tomate, eu tenho couve, eu tenho berinjela. Alguém serve? Para que serve berinjela, hein? Mas está lá na horta, né? Não tem gosto de nada e não, né? Tá bem. Mas um pé de espinho não tem lugar na horta. A horta não é lugar para um pé de espinho, tá? E ele foi plantado e está grande e está dominando, está matando a horta em volta, tá? E o país precisa tirar ele, não pelo que ele é, pelo que ele representa. Ele é diferente, ele tem que ser feliz no meio da floresta amazônica. Lá um pé de espinho não faz mal, tá? As outras árvores tomam conta dele. Em algum momento nós vamos ter que nos reharmonizar, se isto é possível. Eu quero chamar aqui o depoimento de um cara que foi executivo no litoral. Você sim, tu foi prefeito 3 ou 4 vezes aqui no litoral. Alguma vez tu foi para a praça e chamou meia dúzia de boca aberta para dar discurso para eles? Não. Alguma vez tu administrou qualquer um dos municípios que tu administrasse neste modelo de gestão? O que tu fazia? Tu sentava com os vereadores e vocês discutiam projetos. Tu tinhas uma agenda, os vereadores tinham a agenda deles e vocês chegavam a consensos. Tu tá vendo isso no Brasil? O teu secretário de Fazenda, em algum momento, em algumas das administrações que tu fizeste, o secretário de Fazenda disse que os funcionários públicos eram parasitas? Não. Ele disse que colocariam a granada no bolso. Tá? O teu secretário de meio ambiente disse, enquanto o Cecim briga com os vereadores, nós vamos passar aqui, vamos destruir as dunas, vamos botar... Tu tá entendendo? E eu espero que os colegas estejam entendendo a analogia que eu estou fazendo, de que este modelo de administrar não nos leva a lugar nenhum. Pelo contrário, ele se alimenta de si mesmo e se agrava a cada nova alimentação que ele faz. E no mundo nós temos, se não bastasse, o Brasil está passando por esse problema, nós temos o presidente da maior economia e da maior potência mundial, o Trump, que segue rigorosamente o mesmo modelo de postura, pensando única e exclusivamente na eleição que ele vai ter daqui a 4 meses. Certo? Ele brigou com a Organização Mundial da Saúde, ele brigou com as redes sociais que ajudaram ele a se eleger. Ele agora está em guerra com o Twitter e o Facebook. Então, assim, aonde nós vamos encontrar uma saída para a gente ter de novo relações harmônicas, tá? Para a gente poder de novo respeitar a maneira de pensar do outro, quando ela é diferente da minha. Mas eu posso sentar e conversar, eu posso divergir do Marcos, eu posso pensar diferente do Genaro, mas eu tenho que respeitar, e nós temos que ter a humanidade de conversar. E o que nós temos hoje não é isso.
Hoje nós temos a tentativa de impor a sua filosofia. Tá? Enfim, vou ficando sem fome. Eu quero mais uma vez, assim, Genaro, Delcio Renner, eu quero mais uma vez, assim, ó, o nosso programa, ele é um programa que está batendo recordes de audiência dentro da Itaramã FM, né, na 97.1. Cada dia aumenta mais a nossa audiência. E a gente fica feliz com isso. É sinal de que tudo aquilo que a gente vem fazendo aqui no sábado de manhã está chegando de uma forma positiva para os nossos ouvintes. Quando a gente vem aqui, faz críticas, ou faz nossos comentários, mais uma vez, é a opinião de cada um dos comunicadores. Não podemos relacionar a nossa opinião com a Rádio Itaramã. Mas eu quero pedir para que as pessoas, quando estiverem usando máscara, agora mesmo alguém da audiência aqui colocou para nós, aqui na nossa live, que ela foi num banco, se assim, e a pessoa foi espirrar e tirou a máscara. Ela foi espirrar e tirou a máscara. Né? Então, assim, isso aí não pode. A máscara já é para proteger. Outra, tem muita gente que anda pela rua com a máscara no pescoço. A máscara não é para o pescoço. Ou então a máscara não é só para a boca. A máscara tem que cobrir o nariz, porque é pelo nariz, né, Genaro, que nós nos contaminamos. Nariz, boca, olho. Nariz, olhos, né? Boca. A boca. É por ali que nós nos contaminamos. Então, as pessoas têm que se conscientizar que quando for fazer uma festinha em casa, exija dos seus convidados, no mínimo, que elas já levem um chinelinho de casa, que faça a asepsia das mãos, já que vai receber mais de 4, 5, 6 pessoas na sua casa. Então, esse programa, ele está servindo para a gente... de novo vou falar sobre coronavírus, de novo vou falar sobre pandemia, mas infelizmente é o assunto do momento. A cada dia que a gente chega aqui na rádio e que a gente começa a se preparar para entrar no ar, a gente descobre que tem mais uma... Agora mesmo o Genaro me mostra ali que morreu uma colega, uma funcionária pública, seu Guedes, uma funcionária pública, seu Guedes, aquela que o senhor disse que vai botar uma granada no bolso dela e que ela morreu ontem. E para os seus familiares, o que o senhor vai dizer agora? Então a gente vai falar de coronavírus. Não tem como não falar de coronavírus. Se nós temos cada dia morrendo gente e gente próximas da nossa. Agora, temos de fazer um... Não, e deve fazer uma parte, porque às vezes o cara parte, se empolga aqui e fica dono do microfone. Deixa eu dizer, eu penso o seguinte, que as autoridades têm que fazer o seu papel, mas o povo também tem que colaborar. É o que eu estou falando. Sem dúvida. Porque senão a coisa não funciona. Se o povo não colaborar naquilo que é dito para o bem deles, a coisa não pega ritmo e não procede. Eu vou te ajudar naquilo que tu está falando e está falando de forma muito boa. Cecim, tu nos abre, como bom condutor que faz 30 e tantos anos e conduz programas, tu sabe dar exatamente no prego, né? Há um pouco de confusão e acho que podemos ajudar a informar aqui também, né? Há um pouco de confusão entre a população do que é distanciamento social, isolamento e lockdown. É verdade. São coisas completamente diferentes. Nós estamos trabalhando em 3 conceitos diferentes. Então, vou tentar conceituar os 3 para que a população entenda em que momento nós estamos, tá? Então, assim, o que é o distanciamento social? Começando pelo que, inclusive, já foi dito pelo Delcio, a única ferramenta eficaz que se conhece, por enquanto, tem 138 laboratórios no mundo todo tentando desenvolver. Eu estou aqui com um painel. Tem um painel mundial que acompanha minuto a minuto a questão do coronavírus, tá?
desenvolvido por um guri de 17 anos. Inclusive ofereceram 44 milhões de dólares para o cara e o cara não quis vender o painel. Tá? Diz que ele não precisava, com 17 anos, 44 milhões de dólares. Olha a cabeça do guri. Olha a cabeça do guri. Então ele tem um painel, e depois eu vou passar para vocês aqui para que vocês possam acompanhar, com todos os dados a respeito do coronavírus do mundo todo. Tá? Bom, o cara é um gênio. Deve ser outro Billy Gates, né? E... Bom, o que perdi o raciocínio? Eu estava falando sobre... Entrei no Gurime e perdi o raciocínio. A diferença as diferenças entre afastamento e tal. Isso é Alzheimer também. E como Alzheimer, eu sei dizer em alemão, tá? É mais fácil do que Waldheimer. Eu não consigo falar o nome. Mas como ele tu não fala coronavírus, eu não consigo falar o nome do cara. Mas ele é judeu, né? É judeu. É judeu. Não que isso faça qualquer diferença para nada. Mas é judeu-alemão. Judeu-alemão. Bom, então assim, o que é o distanciamento? A única ferramenta eficaz que nós temos hoje contra o coronavírus é fazer com que o vírus ele não se reproduz fora do corpo humano. Vamos começar por aí, tá? Então nós somos hospedeiros e vetores ao mesmo tempo. Nós podemos ser hospedeiros, ou seja, hospedamos o vírus se desenvolve, e vetores na medida em que nós transmitimos o vírus para terceiros, ok? Então, nesse jogo de hospedeiro e vetor, é que ele se dissemina. E só pode se disseminar se tiver um hospedeiro, porque eu posso ser vetor, mas se não tiver um hospedeiro, ele vai morrer em mim, porque meus anticorpos vão acabar com aquele vírus. Ou ele vai te matar. Ou ele vai me matar. Aí o jogo é para ver quem é que vai ser mais forte, se sou eu ou ele. Mas se ele me matar, ele morre também. Então, de qualquer forma, só é possível crescer a pandemia se as pessoas ficarem juntas ou próximas, de tal forma que o vírus salte de uma pessoa para outra. Salte no sentido figurado, tá? Passe de uma pessoa para outra. Então, como não tem vacina, como não tem medicamento, como havia, por exemplo, no H1N1, tá? Que morreram aí 200 mil pessoas no mundo todo com H1N1, mas tinha o Tamiflu e depois, logo em seguida, surgiu a vacina, tá? Então, o distanciamento social é o único sistema que permite com que haja uma diminuição na curva de contaminação. Por quê? Porque o vírus não encontra hospedeiro. É simples assim. Mas o distanciamento social... Deixa eu só fazer... Sim. Não perde o raciocínio. Sim. É que quando tu fala em hospedeiro e vetor, menos mal que este vírus ainda não encontrou um outro vetor que não sejam nós mesmos as pessoas. Que provavelmente vai encontrar se por ele exemplo, perder. Os por animais. exemplo, o vírus da dengue, Sim. o mosquito pica, claro. Pica o Genaro, pica o Marcos e contamina o Marcos. Né? O coronavírus não tem, até o momento, nenhum outro vetor. Mas já há estudos que mostram, eu já li uns estudos, que mostram que ele está tentando se adaptar nos animais domésticos. Bom, então, desculpa eu te interromper. A possibilidade, mas não vamos entrar nessa porque essa Aí me dá uma faca que eu corto os pulsos. Mas enfim, então, o distanciamento social é a forma da gente evitar a contaminação. Porém, e aí eu vou no que tu estava falando, sim, o distanciamento social pressupõe uma coisa, responsabilidade. Por quê? Porque vai depender da consciência de cada um de nós em manter o distanciamento. Porque não é obrigatório o distanciamento social. Quem falou no Brasil que tinha lockdown não conhece o Brasil, não conhece a regra que foram implantadas no Brasil. O Brasil, o que ele fez? Mandou fechar o comércio para evitar que as pessoas circulassem, mas ele não determinou o lockdown, ou seja, ele não determinou que as pessoas ficassem obrigatoriamente em casa e se saíssem seriam multadas ou presas, como aconteceu na Tailândia, como aconteceu em Singapura,
como aconteceu no Espanha, Japão, na Espanha. depois aconteceu na Espanha, depois aconteceu em Nova York, pode ter morrido 100 e tantas mil pessoas, entendeu? Então, o distanciamento social pressupõe consciência. Consciência individual. Mas eu posso ser consciente, como eu posso não ser consciente? O que aconteceu? O porquê que deu errado a questão do distanciamento social? Porque o alto mandatário da República foi negacionista e disse, não, você não se preocupe. Isso aí que os médicos estão falando, isso aí tem interesses, tá? Quer ver? Inclusive agora foi invadido lá o palácio lá do Rio de Janeiro? Do Rio de Janeiro, do governador do Rio de Janeiro, porque estava fazendo maracutaia com respiradores. Então, isso tudo alimenta. É o dono da bola. Alimenta. Isso alimenta de que... Como é que é? O governador do Rio sofreu uma busca e apreensão da Polícia Federal. Sim. Porque ele estaria fazendo maracutaia, negociatas com respiradores. Superfaturamento dos hospitais de campanha. Então, tudo isso alimenta o outro lado do negacionismo, viu? Eles estão fazendo distanciamento social, estão fazendo lockdown justamente para ganhar dinheiro em cima disso. Quando não é. Bom, então o distanciamento social pressupõe o quê? Pressupõe a consciência. Existe uma outra fase que é o isolamento. Quando ocorre o isolamento? Quando a gente faz a testagem do paciente, da pessoa, do paciente, e ela está com o vírus, ela é isolada por 14 dias. Isto é isolamento. Isolamento é ficar em casa, não tem contato com ninguém por 14 dias, e se precisar de hospitalização, hospital UTI e tal, vai ter que ter um hospital UTI para... Mas ela é isolada. Isolada para quê? Para que ela não contamine os outros. Eu já identifiquei que fulano tem o coronavírus, tem o Covid-19, então ele vai ser isolado. Isto é o isolamento. Isto não é distanciamento, isto é isolamento. Ele fica em quarentena. Isolamento é igual a quarentena. O que é o lockdown? O lockdown é o seguinte, é a proibição expressa, decretada por um órgão público, da saúde pública, ou um órgão público, das pessoas transitarem na rua. Nunca teve o Brasil, agora parece que tem dois no municípios norte, lá no norte fazendo. Que fizeram lockdown, não? 2 ou 3 municípios fizeram lockdown. Mas não teve no Brasil O lockdown. que é lockdown? Lockdown. Lock é de fechar, fechadura. Fechar, down, né? Lockdown significa fechar completamente. Então, assim, tu é proibido andar na rua. Isso em americano. É uma palavra em inglês. Sim. Em inglês. Por que inventa essa coisa? Não sei, eu que tenho não diz pavor. brasileiro? Eu Pega tenho tudo. pavor. Mas, enfim, vamos traduzir Sim, para o português? Isolamento total. Certo, é isso que é Tá? bonito. Isolamento Trancamento. total. Trancamento. Tranca total. tudo. Isolamento total. A tal ponto, a tal ponto de que as pessoas que descumprirem podem ser presas e podem sofrer punições como multas se saírem para a rua. Então eles permitem, por exemplo, que saiam para a rua os trabalhadores da saúde, os bombeiros, a segurança pública, mas o resto tudo para mesmo, por um período de tempo, porque também não dá para parar para toda a vida, por um período de tempo. Eu me animo a dizer para vocês, só concluindo já que eu me estendi demais, mas eu queria explicar um pouco isso que acho que é importante. Se nós tivéssemos feito em 16 de março, quando morreu a primeira pessoa, ou até antes, tivéssemos feito um lockdown no Brasil de 30 dias, nós já estávamos fora disto. O custo que o Brasil ia ter ia ser infimamente menor. O custo Brasil para a economia do país ia ser infimamente menor do que está sendo hoje. Eu pergunto para vocês,
Até quando nós vamos com essa história? Até setembro? Até outubro? Até novembro? Até 2021? Ninguém sabe. Por quê? Porque a gente não fez um lockdown, a gente não fez uma parada, a gente não parou a transmissão. E a curva, é só vocês olharem a curva, tem aqui inclusive. A curva está assim, ó, começou assim e está assim. E só tende a subir. Então, não tenho nenhuma perspectiva e não há ninguém que se anime a fazer perspectivas de quando esta curva vai começar a decrescer. Porque não há projeção disso. Só vai haver no momento que a gente fizer o distanciamento mesmo, total, mesmo. E isso da gente, e depois eu vou falar na minha próxima intervenção, eu vou falar sobre a questão da economia. Quem pressionou para abrir foi o mercado. Foi o mercado, foi a economia que pressionou a abertura e a não fazer o lockdown. Mas tinha solução para isso. E eu quero falar na minha próxima intervenção. E um assunto que eu acho interessante, não vai, para hoje nós não vamos conseguir, por que criar o hábito, praticamente no mundo, ou em parte, de usar palavras dentro das línguas, usar palavras que não são nossas para identificar uma atitude ou um fato. Isso fica para mais tarde. No fundo é um problema de autoestima, né? Quando você tem absoluta Nelson Rodrigues já dizia. Complexo de vira-lata, né? Então, é um problema de autoestima, porque quando você tem absoluta estima e consideração por aquilo que você tem, você não precisa de outras coisas. Então, se você tem absoluta estima pela tua língua, tu não precisa pegar palavras emprestadas de outra língua, né? E tu consegue expressar aquilo que tu pensa, porque a língua serve, as palavras servem para expressar o teu pensamento, né? Quando tu não gosta do português, tu vai encontrar palavras em inglês para falar aquilo que tu pensa, né? Essa é a minha visão. Eu gostaria de saber se no mundo alguém diz que lockdown, doido, né? Se efetivamente algum país adota a nossa língua, parar total. Alguma palavra em português que sai que seria no jornal, rádio, televisão, não, para total. Desconheço. Acho que não. Provavelmente não. Sempre... Só tem uma palavra no português que é usada em todo o mundo, porque não tem similar, em todo o mundo não tem similar, não tem uma palavra que expressa exatamente o que expressa a nossa palavra, que é saudade. Em nenhuma língua a palavra saudade existe. Só eu tô hoje não, mas poeta, né? Tu tá romântico hoje. Hoje eu tô romântico. Não, tu tá... Muito bem. Por exemplo, em espanhol é estranho. Mas o estranho em espanhol é uma outra forma uma outra concepção. A saudade é muito mais profunda do que a palavra estranho. Estranho é sinto a tua presença. Saudade é muito mais profundo do que Mas isso. e coração? Não, coração tem tem a mesma conotação em todos os países, né? Heart em inglês, coração em espanhol, Herz em alemão. Herz em alemão tem a mesma conotação, né? Mas é que aí você fala de um órgão do corpo humano. Mas o que acontecia? Que vai... na antiguidade, até a Idade Média, se achava que o centro das emoções era no coração. Ficou impresso na nossa memória histórica de que o centro das emoções não era o cérebro. O cérebro era pouco conhecido, né? A mente era pouco conhecida. Então, se dizia que o centro das emoções era o coração. Por quê? Porque quando a gente, sei lá, está apaixonado, sente saudade e tal, dá aquele aperto no peito. Então, os antigos acreditavam que o centro das emoções estava no coração. Por isso que a gente usa o coração como
representativo ao amor, As emoções As em geral, emoções em tristeza. Genaro, eu sempre às Isso 11... é cultura, né? Genaro, eu sempre às 11h30, não sei se vocês já perceberam, mas eu sempre... Começa a citar o pessoal, sempre às 11h30 eu cito as pessoas que estão na live. Até para as pessoas nos acompanharem, então 11h30 eu procuro mandar um abraço lá para a professora Cleusa Bren, que está lá em Humaitá, no interior do estado, perto de Santa Rosa. A Janaína Maia, que é a música, esposa do nosso amigo Wilson Paim. Que inclusive, depois eu quero fazer o Wilson Paim até, ele estava lançando uma música aí, e já está no Facebook, sobre a influência do celular na vida das crianças. Olha só. É muito legal isso aí, até depois eu vou falar sobre isso. Eu quero até fazer o Wilson, músico aí, que mora aqui na nossa cidade, um grande amigo meu, né, está sempre nos assistindo aí. A Marge Ritter, lá de Porto Alegre, né? A Márcia Renner, deve ser tua parente, né? Pois então, um dia eu vou minha pedir... amiga, lá de Palmeiras das Missões. eu vejo ela comentar e... Falando nisso, estou precisando de tinta. Será que o nosso amigo A Fátima Moreira, né? A Fátima Moreira e o nosso irmão Nilson ali do Imbé também. o Nilson, grande abraço. Nilson. Cobrou Tá sempre- cachê. O Nilson disse que estava com problema de ouvir. Disse que estava repetindo, né? O som, né? Pois é, não entendi Não isso aí. entendi também. E eu quero, então, colocar assim, um agradecimento a todas essas pessoas que nos dão a honra e o privilégio de estar nessa audiência aí, né? E o Wilson Paim me manda agora assim, ó, que ele acaba de lançar no Facebook um clipe novo, um tema bem polêmico e alarmante. O uso excessivo de celular por crianças. O nome da música é Carentes de um Lar. Tá dando uma repercussão inesperada na internet. Olha só. Então o Wilson Paim tá mandando um abraço para nós aqui. Muito obrigado. Então acompanhe lá no Facebook do Wilson Paim Oficial. Pois é, mais um para cobrar cachê, aí eu vou começar a tomar nota aqui na saída. Não, e ele tá devendo entrevista para nós, né? Assim, porque no teu programa lá do mas nós estamos negociando quanto é que ele vai pagar para si. Que bobagem. Só que ele vai ter que cantar. Vai ter que Não trazer é o só violão dele. entrevista, vai ter que trazer o violão e vai ter que cantar. Posso fazer as minhas? Sim, 11h30, né? Dulcineia Cardoso, né? O Biratã Andrade Silva, Jaque Pereira, o meu querido amigo de Palmares do Sul, advogado Cícero Ilha, Elisete Costa, o Lovaglio Madruga, que foi companheiro meu no estado, quando fui coordenador da saúde, Bruno Ramos, César Conceição, o meu querido colega daqui do hospital, Luiz Afonso, o Léo Mendonça, a Flávia, que eu não... A Flávia. Sobrenome... Nisso, quando é que tu vai convidar ela? Pois é, não sei convidar ela para vir, né? A Flávia, aí tu me auxilia ali. Tá? Diz o nome aí. Nos dando um bom dia. Weiler. É isso? Weiler. Olweiler. É. Olweiler. Viu, Flávia? Olweiler. Acertei. Mauro Pereira, que é de Palmares do Sul também. André Leandro Possi, o Luiz Odin, a Jucimara, a Flávia dizendo que a situação está ficando preocupante, que o vírus está no nosso meio, vários profissionais se afastando por contaminação e a população continua com a cultura individualista, egoísta, sem pensar nos que estão na sua volta, exatamente o que a gente falava aqui. Isso aí. O Nilson. Paulo César Pedro. O nosso irmão Ruben Malman também. Né? Malman. O do cartório, Notarial, né? lá. Notarial, né? Tríplice fraterno abraço para ele. Um abraço fraterno para ti, Rubem. A Fernanda Araújo, o Nilson Juarez Berba, que foi diretor-geral da Fundação. Enfim, a Alessandra, Paulo Silva Tedesco, também nosso irmão, lá de Arroio do Sal, de Capão da Canoa. Valéria Santos, Beatriz Oliveira, que nos manda um bom dia. Grande audiência. E diz assim: o único meio de conter o contágio é o isolamento. Obrigado, isolamento e distanciamento. Roberto Ferreira de Lima. Aí a Flávia diz assim: acertou, Genaro. A primeira vez em 10 anos, acho 6 anos que eu conheço. Também com o tradutor na tua frente aí. Com o professor aqui, né, Flávia? Mas, enfim, tantas outras pessoas que não
se manifestaram e que foram nossos ouvintes. Então nós vamos mudar o horário para fazer esses agradecimentos 15 para meio-dia. Tá bem. Porque senão corta o raciocínio e depois a gente já não sabe mais como é que estava andando. Então tá, vamos lá. Então, 15 para meio-dia. Porque aí fica perto do encerramento. Tá certo. Os agradecimentos. Que aí depois ficamos só como se diz em alemão, Spatzeira. Eu não sei, gente, mas eu estou muito preocupado, assim, eu queria deixar isso no ar. Estou muito preocupado com a estabilidade institucional do país. Está me parecendo assim que estamos indo por um caminho muito ruim. Fora a questão da pandemia, tá? A questão institucional está em risco. O general Heleno fez uma ameaça clara, em que pese depois ele tentou ajeitar as coisas, mas aquela nota foi uma nota de ameaça institucional. Não Tem as mensagens subliminares que são enviadas também, né? Então, assim, eu estou muito preocupado com isso, porque existe toda uma questão que acho que a gente vai ter que abordar na nossa próxima debate. Eu quero trazer dados sobre o que poderia ter sido feito e o que não foi feito, e o porquê que eu entendo que não foi feito na questão da área econômica. Porque se criou um falso dilema entre a questão da pandemia e a economia. E rima, né? Pandemia e economia. Se criou um falso dilema. Então, eu quero trazer alguns elementos no próximo debate, desenhando um pouco essa questão econômica, o que o governo teria na mão para fazer e que não fez. Veja que tem pessoas que ainda não receberam a primeira parcela dos R$600. Né? E dizer que eu não tenho a menor dúvida que não é no Brasil, é no mundo inteiro. Nós vamos passar por uma situação de desequilíbrio econômico muito intenso. Não é só no Brasil. Nós vamos ter que começar a recuperar a economia do país, do mundo, e esse vai ter que ser um trabalho feito de todas as mãos de todo mundo. Todos os países vão ter que participar desse processo. Não é só o Brasil que vai ter problema econômico. É o Brasil, é os Estados Unidos, é a China, é a Rússia. Os que vão sair primeiro são aqueles que vão fazer as coisas primeiro, ou que vão agir da melhor forma possível do ponto de vista econômico. Por exemplo, só para deixar no ar, os Estados Unidos acaba de entregar para cada americano um cheque de $1.500. Mandou pelo correio o cheque. Caiu na conta do nominal e cruzado. Não precisou fazer fila Não fez fila, não fez nada. Mandou no correio. Caixa de correio. O cara pega o cheque e dá o destino que quiser. Compra com cheque, vai lá, troca no banco. $1.500. A União Europeia destinou 5 trilhões de euros, 5 trilhões de euros, para ajuda das pessoas que ficaram desempregadas, das pessoas informais, das pequenas empresas, das médias empresas e até das grandes empresas. Tá? Se alguém assistiu o vídeo, esse famoso, famigerado vídeo, vocês viram o Guedes dizendo que tinha que ajudar as empresas grandes, porque as pequenas é botar dinheiro fora. Vocês viram ou não viram? Vimos. Ou só eu ouvi isso? Não. Foi mais uma das bobagens que ele falou, além da granada no bolso. O pior que não é bobagem. O pior é que eles pensam desta forma. Estão agindo desta forma. E vai quebrar muita empresa e muita gente vai ficar desempregada, porque quase 80% da mão de obra empregada no Brasil é empregada por médias e pequenas e médias empresas. Tem os números do IBGE, eu posso trazer a semana que vem. Quase 80% são. Então nós vamos ter um gigantesco desemprego, nós vamos ter uma situação de degradação, de depressão econômica, que não se sabe até onde vai ser o limite, se o governo não tomar a atitude que tem que tomar
e que eu vou contar na próxima, nossa próxima reunião. Debate. Quem? Contigo? Tá bem? Passar a bola para mim. Falando em companhias e convivências, os alemães têm uma vergonha muito grande de terem feito para o mundo o que fizeram por conta do nazismo, né? Então eles, o tempo inteiro, e quando eu estive lá vai fazer 20 anos, eles procuram o tempo inteiro se policiar e tomar muito cuidado para que nunca mais eles sejam protagonistas de um movimento de nazismo, de fascismo, né? Então eles têm uma frase que se tiverem 10 pessoas sentadas numa mesa e chegar um nazista e sentar nesta mesa e nenhum levantar, então são 11 nazistas. E me parece que hoje o governo brasileiro só soma nazistas, né? Porque eles têm uma coesão de pensamento, de destruição, né? Fantástica. E não venham me dizer que o Moro saiu porque ele era inocente. Não, ele é tão ou mais bandido que todos eles, porque foi um dos grandes agentes da criação deste movimento político que saiu das urnas, né? Domingo eu vi um que me pareceu assim ser um pouco diferente. Não sei se vocês viram a entrevista do ex-ministro Nelson Teich à Globo News domingo de noite. Eu vi. Eu tinha uma impressão, eu preciso dizer isso em público, muito errada dele. Eventualmente até emitir opiniões aqui a respeito dele. Ele é um grande cidadão. É uma forma, talvez até de resgatar um pouco, porque ele é de uma clarividência. Só me relembra o que é que ele falou? Por exemplo, perguntaram para ele por que ele formas. saiu do governo. Um homem muito Porque sério, ele muito sério. seríssimo. Por que ele saiu do governo? Porque eu pensava diferente do meu chefe. Eu não tenho como tirar o meu chefe. Então saiu eu. Aí um dos entrevistadores tentou de todas as formas fazer com que ele dissesse que a culpa de tudo é do presidente da República. Ele disse, eu não vou dizer isso. Tá? Este é um julgamento que cada um vai fazer. E assim, vamos parar de polemizar. Tá? Eu saí por causa da cloroquina, porque eu discordo da cloroquina, certo? Mas isso não é um problema de governo, isso é um problema de saúde. E só, vamos restringir a saúde. Né? Um cara muito sério, muito lúcido, de uma lucidez absurda, porque tentaram de todas as formas colocar ele no meio do tumulto e ele absolutamente não entrou. Ele disse, não, eu vou falar tecnicamente de saúde. Só. Quem pensa o que pensa do presidente, pense não por causa do que eu Nem ele, disse. nem o Mandetta, né? Nenhum dos dois se... O Mandetta, eu achei ele... O Mandetta é um cara político. Sim. O Mandetta vai candidato esse ano. Sim. O Teich vai voltar lá para os laboratórios dele, que ele é Cara, dono. Mas ele o vai ganhar muito Teich, dinheiro. desde que ele assumiu, a gente não entendia o que ele estava fazendo ali. Pois Era então... visível que ele estava perdido ali no meio. Não, ele Mas- não estava perdido. Mas, Ele tava... mas a impressão que dava é que tudo que ele falava, É que ele era o lúcido da história, né? Não, Se então, tu pega assim, tu joga um lúcido dentro do hospício, o louco é o lúcido, né? Exatamente. por isso que eu estou dizendo, mas ele estava Porque perdido é ali o no meio. diferente, né? A sensação, assim, que ele é focado exclusivamente em saúde, certo? E o que a gente tinha um cara político, e que assim, ó, eu sou fã do Mandetta, porque assim, o Mandetta é um cara que politizou o processo. Ele trouxe o povo para uma forma de pensamento, tá? E o Teich disse, não, o Teich estava trabalhando em testagem, ele deu um dado estarrecedor. Nos Estados Unidos se gasta 12 mil por ano em saúde por habitante. No Brasil se gasta 400 pila.
Ele disse, se eu errar um comprimido, eu botei fora um dinheiro que eu não tinha e que eu... Tá aqui o Genaro. Quanto tu tem à tua disposição para administrar o hospital e quanto tu precisaria ter? 1/3 do que eu precisaria. Então, se tu comprar a tinta que tu estava falando, se tu comprar uma tinta ruim, tu vai gastar dinheiro e vai fazer uma coisa que a tua parede lá não vai ficar como tinha que ser. Entendeu? E vai então, faltar dinheiro para comprar medicamento. Exatamente. Então foi bem nessa linha, assim, foi muito lúcida a fala dele, a expressão dele. Ele não entrou em polêmica, ele disse, não, eu não sou um político, quem tem que fazer polêmica são os políticos. Eu quero tecnicamente falar. Então, achei muito importante e acho que a gente precisa trazer isso para nós, parar de polemizar. Em que pese... Querido Genaro, tá difícil, né? Mas eu estou esperançoso. Tá? Tu olha as pesquisas de opinião, o Datafolha identifica um movimento muito consistente na opinião pública. Em março, 30% achavam que o presidente era ruim, entre aspas. Hoje, mais de 50% já pensam isso. Então, A popularidade do presidente está caindo sim. cada vez mais. E a gente percebe nos movimentos dele e da família dele que ele procura se agarrar naquele restinho que ele ainda tem, né, e falar só com eles, e aí fica ameaçando. Tá? O filho dele diz, não é uma questão se vai ter intervenção ou não, mas quando vai ter. Isso é mentira. Isso é cachorro vira-lata latindo no portão. Tu dá uma sapateada no chão, ele se some para o fundo do pátio e acabou. Porque o vice-presidente, que é general, disse, não, esse cara nem serviu o exército. Como é que ele pode falar em nome do exército? Então colocou ele no lugar. Aquele é o lugar dele. É o Bananinha. É o pouco que uma namorada dele disse. Entendeu? Mas acha que é o... Essas mulheres... Entendeu? Então, o Weintraub é um valentão. Aí a polícia foi lá para ouvir o depoimento dele. Machado ele ficou quieto. Ficou quieto. É outro, vira-lata de portão. Late muito, bate o pé no chão, se foi para o fundo do pátio. Então a gente não pode se impressionar. Síndrome do puxa-saco. E acham que assim, Brasília engana muito. Porque ali todo mundo puxa o saco de todo mundo, porque todo mundo tem interesse. Entendeu? Os caras do Congresso Nacional fazem acordos com o Executivo de olho em cargos, em verbas, em fundações, em administração de coisa e tal. O Executivo vai lá e faz acordo com o Legislativo, porque aí fica parecendo que está todo mundo amigo. É aquela mesa com 10 caras, parece ser gente boa, mas aí chega um nazista e ninguém levanta, e aí mostra que todos são nazistas. Né? Então... eu começo a identificar e eu acho que a gente precisa se preparar para uma mudança que vai vir. Existe uma grande preocupação, só fazendo um parênteses muito breve. 33% da população brasileira está fechadaça com Bolsonaro. A pesquisa de ontem já baixou para 27%. Pois é, mas vamos dizer assim... Ainda é muito. Tem 25%. Que seja. Que é o que vai ficar. Que são aqueles que estavam a vida inteira dentro do armário, olhando pela frestinha da democracia, tá? Dentro que do tinham armário, essa liberdade. olhando pela frestinha da democracia, vendo a oportunidade que na primeira hora que eles pudessem, eles iam sair para gritar essas bobagens todas que eles gritam, tá? E esse ódio que eles têm sobre a democracia... É que agora criou-se essa coisa assim dos paraquedistas, dos militares. Que o ódio que ligou uma logomarca, assim. Que o ódio que eles têm da democracia, o ódio que eles têm das pessoas que não são iguais, o ódio que eles têm contra as liberdades individuais. Isso. Tem gente que tem odeia pobre, ou não? Sim. Você vai me dizer que não tem gente que odeia pobre? Tem! E gente, ficou plasmado naquele movimento silencioso que os enfermeiros fizeram em Brasília. Os caras só fizeram um movimento silencioso, sem agressão a ninguém.
foram agredidos brutalmente, verbalmente e inclusive fisicamente foram agredidos. Genaro, deixa eu só te interromper. Claro. Essa semana eu estava ouvindo um programa de televisão que um ouvinte perguntou quando é que iriam fazer de novo aquelas participações da emissora em praça pública. Não fazem mais. O nosso próprio presidente tratou... Vamos fazer um exemplo aqui, assim. Tá, a gente fala mal às vezes do presidente, coisa assim. Tu já pensou agora se todos os funcionários da Rádio Itaramã não vão poder mais andar na rua, porque vão ser apedrejados pela manada, pelas essas pessoas pelos seus seguidores. E assim está o funcionário, por exemplo, da Rede Globo. Embora eu não assista a Rede Globo, mas... A Globo, a Band... A Band. Ninguém mais pode fazer... A Jovem Pan, a Folha... Não estão indo mais. Ninguém mais pode fazer. Aquele rapaz que fazia um programa que andava nos barcos, ele não pode nem andar mais. Porque... Vocês viram a declaração do Bonner? Gente... Vocês acompanharam a declaração do Bonner? Não. Pesquisadores... Olha no YouTube tu vai ver. Ele fez uma entrevista para o... Bial. Bial. Acho que foi ele mesmo que eu... Pedro Bial. Impressionante. Mas, o cara não consegue sair. Ok, mas assim, ó, o Bonner é um cara que, sei lá, representa a Globo. Né? O Jornal Nacional, 50%. Não, ele é o diretor de jornalismo de toda a Globo. Não, tá bem. Mas o assustador não é nem... não estou dizendo que tenha que atacar a Globo. Né? O assustador é que o sistema tenha involuído. Gente, tinha gente fazendo testagem de coronavírus. Gente da faculdade de Pelotas ao redor do Brasil. E foram gente foi lá e agrediu. Foram agredidos. Teve prefeito que endossou a agressão. Teve guarda municipal que foi lá e apreendeu equipamento, teste, troço que custa muito dinheiro e que já tinha sido testado e que ia para análise. Tu entendeu? Isso é assustador. Mas o presidente não abonou o ato irresponsável daquela que foi lá, a empresária que foi atacar um técnico da saúde? Sarah Winter. Não foi lá, abonou, não houve violação, tá olha tranquilo. Aqui, ó, só aparece esse tipo de porcaria porque... Eles estavam dentro do armário, olhando a frestinha da democracia... Genaro. Abriram a porta ou a caixa de Pandora e eles saíram. Nós temos que socar eles de novo para dentro. Agora manda armar a população. Manda armar a população. Como que saiu uma guerra civil aí, ó. Claro. Os meus estão armados. Claro. Por favor, né, já gente? começou domingo passado uma passeata em Porto Alegre, recolheu as bandeiras e pinoteou. Uma gurizada lá, Eu vi. 20, 30 guri, estudante e tal. Tinham os boca aberta lá com seus carrões e bandeiras e vão fazer passeatas. Não, aqui não vai ter passeata. E fizeram os caras dar ré nos carros e ir embora dali. Tu entendeu? Porque ainda existe a grande parte da população brasileira que está em casa, que está com medo de pegar o vírus, que está obedecendo às regras de distanciamento, de recolhimento, de afastamento, de não sei o que mais e tal. Enquanto isso, uma meia dúzia de boca aberta faz barulho e acha que o Brasil é isso, certo? Só que assim, essa gurizada lá em Porto Alegre diz o seguinte, cara, eu vou pegar o vírus, mas eu vou parar desses caras fazer bosta, entendeu? As mega manifestações a favor do presidente da República, aquilo é menos que um traque. Se tu contar ali, tu conta nos dedos. 1000 pessoas. Enche um Fuca. Entendeu? O pessoal da imprensa botaram um drone para mostrar de cima. Era só no cercadinho ali. É um fiasco. Era 2 filhinhas no cercadinho ali. Mas que tu olhando de baixo, sim, parece um monte de gente. Sim. Mas aí mostrando de cima, era meia dúzia de gente. Mas isso também acontece porque o povo brasileiro é um povo de paz. Claro. O povo brasileiro não é um povo de confronto. Tá? Às vezes a gente até critica uma eventual falta de mais civismo, de mais sangue quente, como tem os castelhanos. Os castelhanos são mais arretados. Lá não teria acontecido isso. Não. Tanto que 80% da população argentina apoia o cara. Claro. Os caras não politizaram o troço. Claro. Né? Então, assim,
essa população, ela ainda respeita e ela não quer confronto. Mas isso vai acabar em seguida. Ontem o presidente, de graça, atacou de novo a Argentina. Não viu? Mas ele... Cara, eu não Disse, posso olha mais. o que está acontecendo na Argentina. O que está acontecendo na Argentina? Na Argentina morreram 200 pessoas, tchê. 280, se não me engano. Né? Entendeu? O que está acontecendo? Ah, não, que o socialismo tomou conta da Argentina. Cara, é um troço tão doentio. Cara, eu tenho... Tão doentio que eu confesso que eu fico em dúvida a sanidade mental dessa gente. Fico em dúvida, sabe? Não tem... Eu rezo que o socialismo tome conta do mundo. Nós vamos ter que sentar, discutir as bases e tal. Mas só o socialismo pode salvar a humanidade. Eu já começo eu não pensava assim, mas eu já começo a ver o parlamentarismo como uma solução. Teve um cara que falou... Mas com esse Congresso Nacional, Não, fazendo os acordos que faz. Pois é, Entendeu? Teve Mas uma pessoa que já falou nisso alguma vez aqui. Em parlamentarismo. Tu falou. Tu falou. Agora tá, vamos lá. Vamos no parlamentarismo. Okay? Pois é, eu acho que... Vamos no Eu parlamentarismo. acho que esse é um assunto para um próximo programa, né? Tá, Porque mas a gente podia falar muito vamos deixar o a gente se prepara bem. o assunto encaminhado, tá? Tu achas que o senhor Rodrigo Maia, com todo o respeito que ele me merece, e pior, o Alcalumbre, são, vamos dizer assim, são líderes que podem liderar um processo de mudança? Não são. Nenhum dos dois. Estão completamente comprometidos com a causa. Está visto. Está completamente visto. Então, assim, acredito sim num parlamentarismo diminuindo o poder do presidencialismo, que esse presidencialismo ele está muito mais para uma monarquia do que para um presidencialismo. Monarquia, tu quer dizer por causa da família Bolsonaro. Não, porque pelos força excessiva. poderes excessivos que o presidente da República se acha ter, porque não está na Constituição aqueles poderes, mas se acha ter. Porque o legislativo permite. E o legislativo permite. O judiciário aparentemente começa a reagir. Eu vou contar para vocês uma Mas, coisa. Janário, onde é que estão os Tá, mas nossos representantes? Tá, mas eu vou te contar uma coisa. Há uns anos atrás, o Lula foi muito criticado quando ele disse que tinha 300 picaretas. Não sei se tu te lembra desse. Te lembra? Que tinha 300 picaretas no Congresso Nacional. Isso. Ele era deputado e ele disse que tinha 300 picaretas. O Leonel Brizola fez numa certa feita, lá pela década de 80, final da década de 80, ele fez numa entrevista, ele fez uma análise que eu gravei e eu vi que fui medindo ao longo dos tempos e vi que ele não deixava de ter razão. O Congresso Nacional é dividido em três grupos. Certo. Repara, é dividido em 3 grupos. Os que são realmente democratas, republicanos e que estão pela coisa pública e que são sérios, que são honestos, que são incorruptíveis, 30%, 1/3. 1/3 é bandido. Bandido de estar preso já era para estar em Bangu e em Alcatraz, se der para me dar outra dessas brabas aí, prisão brava. 1/3 é bandido. E tem 1/3, o outro terço, que é o que hoje chamamos de tal de centrão. Tá? Que é o que o presidente está oferecendo agora. Exatamente. Que é um grupo de parlamentares que representa mais ou menos 1/3 do parlamento, que fica girando em torno dos que são honestos, dos que são desonestos, mas quem dá a pauta, isso disse Brizola, quem dá a pauta é o Poder Executivo. Se o Poder Executivo tem uma conduta moral, reta, tá? Porque podem falar o que quiserem do Itamar Franco.
Mas ninguém pode apontar nada. Para mim, Itamar Franco foi um dos melhores presidentes que o país teve pós-Constituição. Concorda comigo? Sim, sim. Em termos de postura, comportamento. De postura, comportamento, ilibado, não teve nenhuma acusação. Tirando aquela moça no Não, carnaval. fora a questão do carnaval, mas isso aí já é brincadeira de criança pelo que está acontecendo hoje. Né? Os adoradores de Fusca adoram ele. Eu, por exemplo, comprei um Fusca na época dele. Mas, assim, se tu tem um executivo moralmente estruturado e tal, esse 1/3 dialoga com esse outro terço correto. Então, tu tem uma maioria na Câmara de gente comprometida com o Estado, comprometida com o bem-estar da nação, comprometida com a moral, com a ética. Agora, se o Executivo mostra o outro caminho, como aconteceu em alguns governos para trás, esse outro terço vai em direção aos benefícios. Então, quem dá a pauta e quem dá a batida é o Executivo. É o que está acontecendo agora com o Centrão. O que está acontecendo com o Centrão? Distribuíram um cargo, chamaram o Roberto Jefferson de novo, mensaleiro. Esse é aquele que estava atrás da porta, quer dizer, né? Esse é o que estava lá atrás do armário. Do assim, armário só fresteando. Quando abriu a oportunidade. Quando é povo. E agora um democrata. Entendeu? Aí tem o outro, o Aldemar Costa Neto. Da Costa Neto também, preso. Lira, aquele... julgado, preso, condenado por falcatrua, por mensalão, está lá se dando de democrata. Então, não dá para acreditar nisso. Tem outros aí dentro do armário esperando a oportunidade. Não dá para acreditar. Eu acho que agora nós temos 12 horas. Mas foi bom, né? Foi bom, foi ótimo. Bonito, né? Foi muito bacana. Eu acho que a audiência gostou, né? É verdade. Cecinho, eu quero antes de encerrar o programa... Só tô bravo com a Aline. Com a Aline Cecinho? Sim. Por? Muito bom, Délcio. Só o único que estava bom era o Délcio. É o Délcio. Mas é que... mas tá bom. Não vou eu sempre digo assim, cada vez que eu venho aqui, eu aprendo muita coisa, porque o Délcio e o Genaro, eu vou tentar melhorar na próxima. Eu gosto... Me constrangeu. Eu fiquei quieto aqui, mas o Genaro abriu a boca. Mas na próxima eu vou tentar melhorar. Eu quero aproveitar a audiência e dizer que o nosso programa, o Tramandaí em Ação, juntamente com a Itaramã, estão promovendo aí a campanha do agasalho. Muito bom. A campanha do agasalho. A gente está aí num programa bem forte aí. Já estamos recebendo muitas doações. Não te interrompendo, mas não, e deve. Quero pôr à disposição o Hospital de Tramandaí para fazer coleta lá. Muito obrigado. Coleta lá. Eu não pedi para ninguém. Mas eu tô na minha humildade, assim, eu coloquei na rádio somente um ponto. É só tu ir lá no hospital, vamos levar umas caixas lá. Vamos lá então. Vamos colocar uns cartazes e podemos fazer o hospital como ponto de coleta. Lá circulam milhares de pessoas por dia. Então a gente quer agradecer assim, aquelas pessoas que estão mandando para nós as suas doações e o programa Itaramã Debates aqui no sábado. Ele está junto nessa campanha aí, é a primeira ação social que o Grupo Tramandaí em Ação está promovendo, depois vai vir outras aí, mas eu quero já então dizer para as pessoas que se sensibilizem, não doem apenas aquelas que roupas estragadas, velhas, mas aquelas que não estão usando mais, né? E muita gente está precisando e muita gente aí vão ser agraciados com essas roupas aí. E para encerrar, eu quero agradecer a audiência, quero agradecer ao Genaro, ao Délcio, ao Cecim, ao Cleison, que nos dão esse privilégio de a gente, nos sábados, poder estar aqui com vocês. Muito obrigado e um bom final de semana a todos. Fiquem com Deus. Eu me somo aos apelos dessa coisa do campanha do agasalho. Tá? Realmente, e amplio. A gente vem tempos muito difíceis para a humanidade, vem tempos muito difíceis. Nós vamos estar online aqui, o doutor Décio Tiberê, lá de Cidreira. Outro dia ele me contou um caso lá de um
procedimento que ele fez lá. E eu disse para ele, doutor, nós vamos precisar muito do espírito de solidariedade, sabe? Nós vamos precisar, o mundo vai precisar que quem tenha, já não é nem um pão, 2 pão, divide um com o seu semelhante. Nós vamos ter que pegar o nosso único pãozinho que nós temos, dividi-lo em 2 pedaços, ficar com um pedaço para a gente e doar um pedaço para quem precisa, né? Porque vai ser muita gente. Se estima que o Brasil vai alcançar 25 milhões de pessoas desempregadas, né? E é sempre o povo que encontra o caminho de saída, né? Se a gente tivesse um governo ou lideranças que nos dessem caminhos, né, aí a população segue essa liderança. Mas hoje, assim, a nossa liderança maior do país, ela não tem uma proposta para combater a pandemia da saúde, para que diminua o número de mortos, e não apresenta propostas para a economia, para a gente resolver ou começar a discutir saídas para o problema da economia. Nós temos que retomar a economia. Enquanto isso não chega, nós vamos ter muitas dificuldades, nós vamos ter gente muito necessitada. Então, esse ponto de partida de campanha do agasalho, o gaúcho é um povo solidário. Há muitos anos a gente faz campanha do agasalho em todos os lugares, as instituições fazem, e sempre é um sucesso estrondoso, né? Então, solidariedade nisso e aumentando no sentido de que muita gente vai precisar de comida, né? Criança vai precisar de comida. A gente vai ter que ser solidário mais do que nunca, né? Eu quero agradecer o privilégio de ter estado com vocês aqui todos, né? Os ouvintes que nos deram o privilégio de nos ouvirem, ouvintes que nos ouvem, tá bem, assassinei o português. Marcos, professor Marcos lá, que eu tirava notas boas, agora ele tá desanimado, né? E espero que no próximo sábado estejamos vivos e atentos para voltar aqui, né? Bom, na minha parte também quero agradecer a oportunidade, sim, meus queridos amigos de mesa, o Marcos e o Délcio, a operação aí sempre muito eficaz do Glécio, né? A todos os ouvintes, aqui a Fátima Moreira nos manda um abraço, um aplauso. Lá do Imbé. A Flávia diz que o programa foi muito bom, como sempre, né? Ela é suspeita porque ela é super fã, então ela é suspeita de falar, né? Explica aí melhor o que é o super fã aí, porque... super fã é o número de acessos que... É as pessoas que participam ativamente das nossas lives, né? Então, todo mundo pode ser um super fã, basta acessar e acompanhar. E aqui nós temos uma crítica, e na democracia, nós temos que aprender a viver em democracia, e parece que tem gente que não sabe viver em democracia. Tem gente que acha que que o pensamento do outro tem que ser desqualificado, tem que ser atacado e tem que ser desqualificado, e de preferência insultado porque pensa diferente. Então nós temos aqui, como um bom democrata que eu sou, eu vou reproduzir, né? Não precisaria, mas vou reproduzir de uma pessoa que nos privilegiou com a audiência e quero que continue nos privilegiando. Pode ser que eu mude a opinião dele, ou ele mude a minha opinião. O Juarez Ramos, que eu não o conheço, ele diz assim: sai os esquerdistas. Eu imagino que deve estar querendo que a gente saia. Eu acho que ele quis dizer assim, ó, sai os esquerdistas, isso. Nós aqui. Sim, isso. Sai. Na verdade, em português seriam saiam os esquerdistas. Mas tá bem. Também não vou ser tão exigente no português, né? Mas então, sai os esquerdistas, tipo assim, né? Sai! Para onde que nós vamos ir? Para Cuba, talvez? Para Venezuela, talvez. O Bolsonaro está certo em tudo que fala, o povo está do lado dele. O Tiririca também estava certo. O único presidente que veio para mudar o país. Muito bem, Juarez. A tua opinião é essa. Respeito de forma respeitosa
entendo a tua posição, tá? Só queria ter a oportunidade de debater um pouco mais sobre duas coisas. Primeiro, e vamos fazê-lo na próxima semana, que o povo está do lado dele, as indicações Já não são tão consistentes, não é? E que ele veio para mudar o país, eu não tenho a menor dúvida. Eu também acho. Não, eu concordo. Isso ele tá certo. Eu quero concordar contigo, meu. Não, isso ele tá certo. Ele veio para mudar. Muito obrigado pela presença de vocês. Estamos encerrando o programa Debate desse sábado, prometendo sábado estar aqui novamente com o nosso grupo, onde estaremos falando para todos Não é o grupo. Qualificado grupo. Qualificado grupo. Não, vocês viram ali? Faltou a palavra. Acho que É que faz 3 semanas que eu não vou na minha psiquiatra, então eu tô sem o medicamento, né? Não, mas isso é um problema. Eu até me assustasse. Mas botei o termo, qualificado grupo. Qualificar o grupo. eu acho que a Aline mexeu com os brios dele. Ele Não, mas ela mandou, por sinal eu tenho que dizer. A Aline mandou dizendo aqui que o programa estava ótimo e agradecendo muito a parceria de todos nós. Não, e a Aline tá cuidando agora com o visual do Cecinho. Olha, Cecinho, cabelinho cortado, toda a roupinha combinando aqui, ó, tá barbinha feita. Isso. Bonito isso, assim. Qualificado grupo. Qualificado. Boa tarde, até sábado que vem, se Deus quiser. ZYD 630, Rádio Itaramã FM 97,1 MHz. Empresa do Grupo EBS de Comunicações, Tramandaí, Rio Grande do Sul.